Então, pessoal, vamos começar com síndrome coronariana aguda na sala de emergência. Vamos discutir alguns casos aqui. Vou apresentar o eletro, uma historinha rápida, e a gente discute qual é a conduta, o que vocês fariam nesse caso. Então, um homem de 45 anos com dor típica e sudorese. Os eletros aqui são todos reais, apesar dele estar bonitinho assim, parecer eletro de livro, mas não é não. Esse eletro é da época que a gente fazia o programa Latin lá no HS-Core, a Natália lembra bastante dessa época, a gente tinha muito infarto com supra. Então a gente tem uns eletros aí, tem bastante, tem um arquivo aí gigante de todo tipo de eletro com infarto com supra, né? Então isso aqui, pessoal, não tem muita dúvida, né? Isso aqui é aquele eletro que o paciente chegou na emergência, até 10 minutos tem que fazer o eletro, e viu esse eletro aqui, tem que ligar pra gente. Não tem o que pensar, né? Não tem que esperar troponina, não tem que esperar nada. Isso aqui, infarto anterior, ó, a gente tem o supra aqui de V1, V2, V3, V4 está suprado, V5 um pouquinho já aqui. A gente tem a imagem espelho aqui na parede inferior, um infradiscreto em D2, AVF e D3. O que a gente espera encontrar num paciente desse? Uma oclusão aguda de DA, né, com uma carga trombótica importante. A carga trombótica depende muito do tempo de evolução. Eu não botei aqui quanto tempo tinha de evolução, porque esse caso realmente é mais antigo, não tinha esse dado, mas a carga trombótica, a questão de você levar o paciente mais rápido possível para a hemodinâmica, você protege o miocárdio, mas você também facilita muito a intervenção. Quanto mais tempo o paciente fica com a artéria fechada, pior é para a gente intervir. Muito pior é para o trombolítico, mas também é pior para a intervenção para angioplastia primária, tá? Então esse paciente aqui, ó, vamos ver se o filme roda aí, legal. Tá dando para ver bem. Você vê que o paciente é uma lesão trombótica, né? A gente olha para onde está a oclusão, mas o filme de hemodinâmica ele mostra muito mais coisa para a gente do que só a artéria fechada. Você vê que esse paciente tem as artérias lisas. Olha só a CX aqui. Esse aqui é um PA caudal, um AD caudal, que a CX está na frente e a DA está aqui para cima, ocluída aqui em cima, ó, com uma carga trombótica importante. Deixa eu ver se eu consigo parar o filme aqui para a gente poder ver. Ó, a DA está fechada aqui e a gente vê que o paciente não tem doença aterosclerótica, uma trombose mesmo aguda da DA, né? Manifestando com aquele eletro. E o grande dispositivo que a gente tem para tratar o infarto com supra é o extrator de trombo. A gente pensa muito em balão, vai passar o guia, balão, stent, mas o balão a gente sempre tenta evitar no infarto com supra, porque ele piora o fluxo, faz o que a gente chama de slow reflow, de no reflow. Ele pode fazer embolia distal e fechar o vaso embaixo e você não consegue mais abrir. Então, apesar de, se você for ler na diretriz, ele vai dizer que não é para você usar de rotina o extrator de trombo, porque nos estudos a gente não conseguiu demonstrar que o uso de rotina em todo paciente com infarto com supra diminui, melhora o desfecho. Mas, assim, na prática a gente vê que uma artéria ocluída com trombo agudo, principalmente no infarto com supra, é uma indicação precisa aí de extrator de trombo, entendeu? Sempre que a gente não usa, fala, não, esse aqui eu não vou usar, quase sempre a gente se arrepende, tá? O extrator de trombo, ele é exatamente um aspirador, ele tem o fio guia entra por aqui, o fio guia de angioplastia, e ele vai entrar pelo trombo e vai aspirar aqui no ósseo aqui um pouquinho mais para trás, exatamente como está mostrando aqui, ó. A gente faz uma pressão negativa mecânica mesmo com uma seringa, que tem uma válvula, a seringa tem uma trava, né? Você puxa e trava ela e depois você abre essa torneirinha aqui e ela fica aspirando sozinha enquanto você desce com o extrator de trombo. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. E nesse caso, ó, o guia passado, olha só aqui à esquerda da tela, o guia passado é a mesma artéria que a gente viu em OAD caudal, agora a gente está vendo em PA cranial jogando a DA para frente, jogando a DA aqui no meio do campo. Deixa eu dar uma parada aqui também. E a gente vê que isso aqui é tudo trombo, daqui até lá embaixo trombo. Se eu entro aqui para balonar,
a chance disso aqui não abrir é muito grande, de embolizar tudo e eu perder aqui essa artéria. Então o que a gente fez aqui, eu não tenho imagem passando o extrator, mas a imagem à direita é após o extrator de trombo. Como eu falei, olha só como é que o filme de hemodinâmica tem muito mais informação do que só a artéria em si. Olha a frequência cardíaca do paciente aqui à esquerda e olha a frequência cardíaca do paciente aqui à direita. Vendo? O paciente está cárdico e aqui, depois que a artéria abriu, como já está muito mais estável, né? E esse caso... Eu acho que tenta puxar uma... Se você conseguir uma imagem de cada vez, porque eu acho que não está dando para ver essa parte, não. Eu acho que está dando as duas imagens na mesma velocidade e não está conseguindo ver. Entendi. Deixa eu tentar... então... Deixa eu tentar parar aqui, peraí. Tá passando lento, né? É. Mas toca aí, desculpa, vamos lá. Deixa eu passar para frente aqui. Isso aí pode ser minha internet? Não sei. Esse outro caso aqui, pessoal, agora é o contrário. E aí, Léo, desculpa eu interromper de novo. Fala aí. É só porque estava comentando aqui, vamos deixar os acadêmicos participarem também na impressão inicial, pode ser? Sim, claro, sem problema. E esse caso aí, pessoal? Vamos lá, gente. Homem, 58 anos, dor típica e síncope. Quem quer começar ajudando a gente aí? Por livre e espontânea pressão. Vinícius, pode ajudar a gente? Está apresentando um eletro um teste comentário de boa, e de boa, de está com tem também, né? Tem uma imagem, posso chamar a imagem dos filhos, que é um setor. Pode, é isso mesmo. Não. Uhum. Então, é um paciente um paciente. Isso aí, nesse caso você está deparado, 58 anos, dor típica, infarto com supra inferolateral. O que a gente vai fazer? Onde eu tô fazendo? Quer tocar aí, não? Então, é isso mesmo. O infarto inferior, né? Aqui a gente tem... É engraçado, o eletro a gente tem sempre que procurar o supra. Às vezes, nesse caso aqui, até o supra é bem importante. Mas você vê que tem um infra grande aqui na parede anteroseptal. Isso aqui é a imagem espelho da parede inferior, né? O supra aqui em D2 é enorme. Em D3 também. Tá? Aqui o infarto inferior, uma oclusão de coronária direita. Vocês conseguiram ver aqui a oclusão? Às vezes eu passo rápido. Deixa eu voltar aqui, peraí. Agora ficou melhor. Com dois filmes ao mesmo tempo é que às vezes trava, né? Tentar parar um e depois passar o outro. Oclusão de coronário direito. Isso aí é provavelmente um OE crânio mostrando o terço proximal aqui da direita. Fechado aqui no terço médio. Olha a imagem do extrator de trombo aqui. Vocês estão vendo? Imagem do extrator de trombo ali. À esquerda. Na direita, após a passagem do extrator de trombo, você vê que nesse caso aqui ficou praticamente nada, né? A gente vê uma placa... Uma pena que o vídeo não está passando com a velocidade normal, está passando meio quadro a quadro, né? Mas tá bom, dá pra ver bem. E aqui o trombo que a gente tirou da artéria, a gente coloca
Isso aqui, essa cestinha aqui vem exatamente para a gente ver se foi efetiva a aspiração de trombo, se a gente tirou o trombo e se ele não foi para outro lugar aí que não deveria, né? Então a gente tira, lava o extrator nessa cestinha aí, uma peneira, né? E aí fica o trombo ali para a gente ver se a aspiração de trombo foi efetiva. É bem interessante aqui o resultado final. A gente vê a artéria já totalmente aberta. Esse outro caso, pessoal, é um homem de 82 anos, revascularizado previamente, com dor típica em repouso, melhora com tridil e uma troponina negativa. E agora, esse eletro aí, o que a gente tem de importante nesse eletro? Vamos lá, gente. Quem vai falar aí? Então, vamos lá. Giovanni, ajuda a gente lá. Acho que não está conseguindo entrar. Então, vamos lá, Ana, ajuda a gente. Oi, André. Boa noite, querida. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Tem uma... Calma aí, esse eletro tá meio estranho. Você tá procurando o supra grande que nem nos outros e não tá achando. Eu tô procurando algo mais nítido assim na minha cara. Uhum. Mas ele parece... Eu não tenho certeza se tem onda P ou não. Ele parece um pouco esquisito. Mas essa onda R parece bem... O QRS, né, parece bem pequeno. Uhum. Como se fosse umas áreas de isquemia, né? Área já de necrose, não tenho certeza. E em V1, por exemplo, tá... Não parece a onda normal, morfologicamente normal. Mas aí vamos puxar pela clínica, então. A gente está com um pouquinho de dificuldade no eletro, então vamos puxar. 82 anos, doença coronariana prévia, dor típica em repouso que melhora com tridil. Se você pegasse esse paciente na emergência, você ia mandar para hemodinâmica direto? Não, eu pensaria talvez numa suboclusão das pontes, não sei, não tenho certeza. Então, mas ele chegou com esse eletro aí. Você fez o tridil, ele melhorou, a troponina não está aumentada. Não é um caso, a princípio, de emergência, concorda? Porque realmente não tem, você vê que não tem. Eu não vejo nada importante nesse eletro aí. Agudo, né? Não tem. Realmente não tem. Então essa que é a questão importante. Então, talvez fazer um estudo, fazer um CAT para estudo das pontes, né? Não sei. Ana, é isso aí, mas vamos lá, o que eles estão falando é o seguinte: esse paciente chegou na emergência, né? Então, 82 anos, revascularizado, chega com dor torácica. Uhum. Ele tem dor torácica, levou lá para a emergência, aquilo tudo que a gente já conversou. Então, vamos fazer lá terapia anti-isquêmica. O paciente estava com dor, optou na emergência por começar tridil para ele. Ele melhorou a dor com tridil, deu tempo de fazer uma troponina, que já é negativa, e ele tem esse eletro aí na admissão. Aí, realmente, é um eletro que a linha de base não é das melhores, mas a gente olhando e correndo aqui o olho ao longo das derivações... Não parece ter nenhuma alteração isquêmica aguda, né? A gente consegue ver, onda P em V3, por exemplo, dá para ver bem direitinho. Não é onde a gente geralmente procura mesmo, inicialmente. Tem uma... É sinusal mesmo, é sinusal. É um eletro sinusal. Parece ter um QRS ali bem regularzinho, né? A gente tem talvez um infarto antigo aqui em parede inferior. Isso aí, algumas alterações da repolarização ventricular, né, do QRS ali. A gente vê lá no final uma extrasístole ventricular, tá vendo? É um QRS bem diferentão lá no final V4, V5, V6, no D2 também dá para ver bem direitinho. E aí fica a nossa pergunta, tudo aquilo que a gente vem conversando até agora, né, nas aulas que a gente tem. Esse doente chegou na emergência, tá com dor, você fez esse eletro, não tem supra, botou um tridil,
melhorou a dor. Qual é o destino desse paciente? Hemodinâmica de urgência ou vamos internar para estratificar? Então, acho que pode estratificar para depois fazer talvez um CAT eletivo para estudo das pontes. Isso aí. O CAT ele vai precisar ser durante a internação. Sim, mas não precisa ligar pro Léo e vir pro hospital correndo. Corre, Léo, são 2h vem para cá, Sim, né? Não precisa. Dá para estratificar e marcar um CAT eletivo para fazer o estudo dessas pontes prévias, né? É isso aí. Aí, o grande marcador é que, diferente do outro, não existe uma emergência nesse caso, né? Sim. E aí o Léo vai ficar muito feliz se você ligar para ele só no dia seguinte. Então, foi exatamente isso que foi feito. E aí, no dia seguinte, o que aconteceu? Vocês lembram desse caso? Caso recente, até. Paciente, eu estava na hemodinâmica fazendo outro caso, e aí esse paciente parou na coronária. Parou em fibrilação ventricular, teve uma dor no peito, parou, e chocaram o paciente 8 vezes, cardioversão, amiodarona, adrenalina, aquilo tudo, 25 minutos de massagem. Era o Estevam que estava lá na coronária. E aí, esse paciente, obviamente, virou emergência. Não é nem urgência, né? Virou emergência. Reverteu e subiu do jeito que dava. Só para a gente ter uma noção, porque às vezes o eletro engana, né? Não é porque não tem supra que o paciente não pode ser grave. Ainda mais o paciente idoso, revascularizado, mas realmente na admissão ele não tinha nenhum sinal de emergência. Mas às vezes a gente é surpreendido por uns casos assim. Exatamente por isso que eu trouxe esse caso. E aí ele foi para o CAT. E o legal desse, Del, desculpa, é justamente entender por que esses pacientes precisam internar, por que esses pacientes precisam estar na coronária, por isso que esses pacientes precisam estar monitorizados. Exatamente. E a beleza é justamente saber que o doente não tinha emergência quando chegou, mas que tornou-se uma emergência ao longo da internação após o evento da arritmia ventricular. Inclusive um erro meu aqui que eu não tirei o nome do paciente, achei que tinha tirado, mas tudo bem. E é exatamente isso. Os protocolos eles vão servir os estudos são feitos assim. A maioria dos pacientes eles vão, né, evoluir melhor se você fizer isso. Alguns pacientes eles vão sair do comum, né? Esse paciente aí, você olhando depois porque aconteceu é fácil, mas na hora era exatamente isso. Ele era um paciente até que a gente já tinha pedido um CAT para ele, acabou internando, ele teve dor em casa, falou, não, interna, vamos acelerar o CAT, interna, a gente internou ele, vamos programar o CAT. Assim, tudo tranquilo, não era um paciente, a princípio, de emergência, de uma hora para outra. E qual era o problema dele? O problema dele é que a única coronária que ele tem é isso que vocês estão vendo aí. A única coisa que ele tem é isso. A ponte mamária para DA é ruim, eu nem botei aqui porque não dá para ver nada. A mamária para DA tá boa, mas o leito distal da DA é péssimo. A coronária direita é não dominante, muito fino, dava uma colateralzinha para circunflexa. E a circunflexa Espera só um minutinho. Deu um barulho aqui. Então, a artéria circunflexa estava ocluída aqui, subocluída proximal. Já tinha stent prévio aqui no terço médio, não sei se vocês conseguem ver. Tá dando para ver aí? Aqui é a direita, deixa eu ver se eu parando aqui o vídeo. A imagem cranial, você vê que, cara, não tem artéria, né? Por isso que ele parou. Aqui a gente passando o extrator de trombo, vocês conseguem ver o pretinho ali da... mostrar os trombos, acho que fica uma imagem que você vê que a carga trombótica tá alta, acho que fica legal também. O pretinho aqui do extrator de trombo passando, tá vendo? Ele sobe e desce. A gente Deu pra ver. Vai passando várias vezes. E aqui, ó, depois de passar o extrator de trombo. Olha o tamanho da artéria. Ele estava chocado, subiu chocado. Na hora que você passou o extrator de trombo que recanalizou, ele melhorou. Ele voltou já completamente estável para a coronária. E aqui ainda não está com stent, né? No próximo slide a gente tem... Não sei se dá para vocês verem aqui bem, mas é uma artéria
dominante muito grande e você tem aqui ainda uma carga trombótica boa. Mas, assim, já abriu, já recanalizou, dá para você pensar com calma o que vai fazer. A sequência aqui, a colocação do stent, tá vendo ali os pontinhos ali? A gente colocou o stent do tronco para ser X, até porque ele não tem DA, então a gente não precisa se preocupar com esse cabelinho aqui de DA. Colocamos o stent aqui para ser X e o resultado final com o stent resolvido aqui. Esse paciente evoluiu muito bem, né? Apesar do tempo de parada, de tudo, ele ficou bem. Ô, Léo, ele teve uma ótima assistência, né? Vamos combinar. Sim. Que o André e o Estevão lá arrasaram na reanimação. Eu fui almoçar, tava tudo bem na coronária. Quando eu voltei, tinha um carrinho de parada no meio do corredor, os dois em cima do doente, todo mundo suado, aquele vulco. Falei, o que vocês fizeram na minha ausência, meninos? Mas esse caso é um caso realmente daqueles que a gente vai lembrar aí por muito tempo. Uhum. E ele, graças a Deus, está muito bem. Saiu da coronária. A André estava também nessa? Eu não vi o André no dia, não. Mas já me tirou do negócio, né? Falou que eu já estava só fazendo papel aqui. Que o Estevão que chegou lá, subiu lá, suando. Eu falei, descabelado. Mas esse caso aí foi... Assim, apesar de tudo, um paciente muito grave, né? Ele tem uma artéria derradeira aí, um paciente com disfunção e tal, mas assim, a gente conseguiu tirá-lo da fase aguda e agora a prevenção aí para evitar apesar dele ter parado e ter sido essa catástrofe toda, se é que a gente pode falar isso, ele teve muita sorte, né? Porque se isso tivesse acontecido em casa, ele não tinha sobrevivido. Em casa tinha morrido, com certeza. Né? Ele não tinha sobrevivido e vocês estavam no hospital no momento, fazendo um procedimento. Isso, então, exatamente. Eu acho que foi todo um contexto assim, mas é um caso realmente muito grave. Porque uma emergência dessa aí, você reverte o paciente, aquela meia hora que demora para chegar, às vezes o paciente já para de novo e você não consegue mais resolver. Nesse caso, homem de 68 anos, dor típica de início a 5 horas, evoluindo com hipotensão arterial, uma peça histórica de 80 e confusão mental. Com esse eletro aí. Quem você dispõe aí, eu vou escolher de novo. Hoje é o dia dos exames exames do mal. Exames do mal. Rodrigo, pode ajudar a gente aí? Rodrigo tá aí? Acho que não. Então, Giovanni, consegue? Tá dando pra me ouvir, né? Tô te ouvindo agora, manda abraço. Afinal, eu não consegui ligar o microfone. Vamos lá, então. Ele tá com infradestem D1, D2, V4, V5, V6 também. V1 e V2, talvez seria bom ter o V3R, V4R aí, pode ser um infarto de parede dorsal, talvez. Pode. E aí, o que a gente vai fazer? 68 anos, dor típica, hipotenso, confusão mental. Qual é a primeira medida? Tá, 300 mg de AS, que liga pro Léo. Isso aí, vamos estabilizar o paciente também, né? 80 de sistólica. Sim. Vamos corrigir essa pressão, né? Arrasando. Bora, Léo, toca aí. É isso aí, mas aquele entra naquele grupo do infarto sem supra que, na verdade, ele passa a ser urgência, né? Porque, assim, apesar de não ter um supra nítido no eletro, é um paciente que chega hipotenso, com sinais de hipoperfusão aí cerebral. Então, tem alguma coisa feia aí, né? Provavelmente. Eu sei que tem porque eu sei o filme, mas provavelmente... É o doente que a gente não precisa esperar a troponina, né? Não precisa esperar nada. É aquele paciente ali que ele fica na diretriz ali no CAT em 2 horas, né? Aquele né, de maior risco. Muito alto risco. E você vê que é interessante esse eletro, que ele tem, na verdade, ele tem um infra no eletro inteiro, né? Não tem nenhuma derivação aí que seja normal, né? Ele tem V1 aqui. V1 é a única que salva aqui. V1, V2, V4.
E ele deveria aqui, pelo CAT, ele deveria até ter um supra aqui de AVR. Mas se você forçar aqui... Tem um AVR meio esquisito aqui. O AVR é esquisito. Depois que você vê o filme, você vê que realmente o AVR é esquisito. Então o filme é isso aqui, ó. Esse é o filme do paciente. Esse aí não foi no North Door. Esse, para completar, era meia-noite. O Léo incunha esse cabo direito aí que eu acho que não tá entrando na coronária. O VE é horrível. Vamos voltar aqui. Coronária esquerda. Oclusão de tronco. Nossa, não existe. Não tem nada. Daí você chega chocado, meia-noite, você injeta, é isso aí. Olha o VE. Horrível. E ele só não morreu porque ele tem uma direita enorme que enche toda a coronária esquerda. Mostra pra eles a colateral, eu subindo aí. Aqui, ó. Não sei se eu consigo. Vou parar aqui na... Aí, pessoal, tá vendo? Aqui é o final da direita. E você vai ver enchendo pelas septais, vai encher toda a DA aqui. E ainda vai encher toda a circunflexa aqui pelo lado, se você prestar atenção. Olha lá, a circunflexa enchendo ali também. Então esse é aquele eletro que você vê no livro, um infra importante de parede anterior e muitas vezes tem um supra de AVR que indica lesão equivalente de tronco ou mesmo de tronco, oclusão de tronco, como era esse caso. E aí, pessoal, qual é a conduta? E aí, puxando a sardinha para os clínicos, né? Na verdade, é muito interessante a gente entender... Ó, essa imagem, desculpa, André, essa imagem ficou bem legal. Ó. Aqui, ó, a coronária direita aqui enchendo a DA, enchendo a CX. Fala aí. Então, é um paciente evoluindo com choque cardiogênico, provavelmente, com certeza, etiologia isquêmica, né? Chega com sino coronariana aguda e um eletro sugestivo de uma doença coronariana de muito alto risco, corroborado pela clínica. Né? Então, lembrar que esse é o doente que ele precisa ir para o CAT, como o Léo falou, de forma super aguda e quase igual ao infarto com supra. E é o doente que a gente não faz o segundo antiagregante antes de ir para a sala. Né? E lembrando que aqueles sinais, né, que exatamente, às vezes a gente fica muito focado, né, infarto com supra. Nesse caso aí, a gente não fechava efetivamente critério, né, de infarto com supra, mas ele tem critérios de gravidade, que são aqueles critérios que a gente fala, né, que é o paciente que tem dor refratária, ou o paciente com choque, ou o paciente com confusão mental. Isso são critérios que a gente tem que ficar atento, porque eles são critérios de gravidade. Então, esses aí são os pacientes que, apesar de não ter aquele, pelo eletro, a urgência, né, de ligar para a hemodinâmica, pela clínica, eles têm. Vamos passar aqui. E aí é o dilema do que fazer, né? Essa que é a questão. Manda o paciente para cirurgia, tenta abrir aquele tronco. Difícil, um paciente de muito alto risco para encaminhar para cirurgia. Né? Com o tronco fechado lá em cima, né? Acho que é isso que manda, mas acho que dá para, tirando o caso clínico, né? Acho que dá para tentar abrir, né? Não tem muito o que perder nesse sentido, né? Se ele tivesse uma lesão grave na direita, acho que aí seria mais complicado, mas como ele tem, de repente dá para tentar abrir esse tronco aí, não? Então, foi isso que a gente fez. Aí eu vou passar aqui o caso da... Passamos um guia, tem um guia aqui para... Parando aqui. Um guia para DA e um guia para CX, né? Passamos um guia para cada artéria, que a gente sabe ali que tem uma CX boa, que a gente viu enchendo por colateral. E
balão, primeira coisa, você vai, nesses casos de oclusão de tronco, você vai recanalizar para DA. Né? A CX, se der, você salva. Se não der, você deixa. É uma emergência. A ideia nossa é salvar a parede anterior, salvar o septo. E aí você vai tentar recanalizar sempre para DA. Aqui é um balão. Aqui ó, o stent. Ó. A gente posicionando o stent aqui do tronco, a CX saindo aqui, tá vendo? E a ideia nesses casos também geralmente a gente cobre o tronco inteiro, porque geralmente a placa, mesmo que você não veja uma placa grave, geralmente esse tronco ele tem doença difusa, e a gente geralmente quando faz uma intervenção de tronco, a gente trata desde o ósseo, bota um pouquinho da malha do stent para fora, né, para cobrir toda a extensão do tronco, tratando o tronco para DA. E aí foi o que eu falei. Você botou o stent do tronco para DA, recanalizou a DA, você tem fluxo, pronto. Aí você para e pensa o que você vai fazer agora. Aqui a gente consegue ver, ó, recanalizou, mas olha a lesão grave aberta aqui no ósseo da CX. Provavelmente já devia ter alguma coisa e quando a gente botou o stent do tronco para DA, a CX ficou pior. Era mais ou menos esperado aqui, se não tivesse nada seria muita sorte, né? Uma CX muito grande, com marginal enorme. Aqui um PA cranial mostrando... A gente abriu o tronco aqui, a gente já vê a DA, mas aqui o primeiro diagonal não tem lesão, o segundo diagonal tem uma lesão gravíssima na origem. A DA tem lesão extensa em todo o terço médio. Aí a gente entrou com um balãozinho aqui para CX, para melhorar o ósseo. E no final fizemos aquele famoso kissing balloon para você tentar abrir um pouco ali o ósseo da CX sem estragar o stent da DA. É isso que a gente chama de kissing balloon, né? Que os balões eles vão um para cada vaso e no vaso principal eles se somam aqui na parte proximal, que aí você dilata o ósseo aqui, só que se você dilatar só o ósseo com o balão da CX, você amassa o stent para DA, que é o vaso principal. Então a gente não pode perder lúmen aqui no vaso principal. Se for para ficar ruim, que fique aqui para CX. O vaso principal a gente tem que tentar manter ele o melhor possível. E esse paciente ele fez FA na sala, ele ficou muito instável e depois que a gente terminou a angioplastia ele ficou muito bem. Muito bem. Melhorou a pressão, subiu sem amina, já sem congestão. Esse é o resultado final e a gente não mexeu em mais nada, que é outra coisa também que é uma coisa que a gente tem que se segurar no infarto com supra, né? Esse paciente chegou chocado, quase morreu, você abriu o tronco, e aí você vê, vou tratar aquela lesãozinha ali da DA, vamos tratar para baixo a DA, vamos tratar... Então, recanalizou, deixa, se não tem nenhuma lesão estável, deixa o paciente melhorar, e depois você pensa o que vai fazer com as outras lesões. Olha que interessante eu botei os dois juntos para a gente ver, ó, agora está rodando melhor. O paciente melhorou tanto depois da angioplastia que a gente falou, cara, vamos repetir o ventrículo para a gente ver como é que ficou esse ventrículo. Olha o ventrículo dele, isso aqui é na sala mesmo depois do procedimento, o ventrículo praticamente normal. Aqui à direita, uma função praticamente normal, tem uma hipocinesia anterior, mas a função global preservada. E o ventrículo à esquerda, o prévio, uma disfunção... Vou parar aqui para a gente conseguir ver a diferença de um para o outro. Impressionante. Isso mostrando que realmente era muita isquemia e que a gente não tinha tanta ainda... Só conseguiu salvar todo...
maior parte do miocárdio ali desse paciente. E a gente ficou com uma outra discussão depois, que é o que fazer com as outras lesões, né? O que fazer agora com a lesão extensa da DA, ósseo da CX, tem uma lesão ali que não deu para ver direito no segmento proximal da CX, e é isso, ramo diagonal e uma lesão muito extensa, todo o terço médio da DA. Isso é difícil. A opção, depois de conversar com a equipe clínica e tal, foi esse paciente provavelmente vai para cirurgia eletiva, tá? Porque a gente achou que realmente era calcificação, era um paciente ruim para você tratar, resolver toda a doença coronariana dele por forma percutânea. Aí a ideia é aí 3 meses, não sei o que vocês pensariam nesse caso aí. Nossa ideia é esperar 3 meses, antiagregante e tal, internar esse paciente, suspender o antiagregante internado, deixar ele com Clexane e aí encaminhar para cirurgia. Ele tem doença difusa, né? E bastante vaso bom ali, né? Uhum. Você vê que ele tem ali uma rede de colaterais e tudo mais bem extensa. E aí entra o que eu ia te perguntar, Léo, assim. Você acha que não era suprado totalmente porque ele já tinha aquelas colaterais ali, né? Da direita para DA, para CX. Né? Eu acho que sim. A direita era uma artéria enorme que segurou ali, assim, segurou mais ou menos. Ele estava evoluindo mal, né? Mas, tempo, assim, né? foi para não ter uma morte súbita, né? Porque isso aí é o paciente que morreu dormindo, tava... Porque o famoso infarto fulminante. Infarto fulminante. Fechou o tronco e morreu. Né? Não tem... Então esse paciente aí, a princípio, ele vai para a cirurgia eletiva. Então, paciente de 55 anos com dor típica de início a 1 hora. O que a gente tem nesse eletro aí? O outro eletro, vou falar um pouco mais para a gente poder acelerar um pouco mais para não ficar tão longo. Porque eu falei, olha como esse eletro aqui, o que chama a atenção é o infra, né? Infra em V1, infra em V2, gigante, V3. Aqui, só que aí é aquela questão, você tem sempre que olhar o eletro e procurar o supra. O paciente chegou com dor, ainda mais uma dor que não melhora, uma dor típica, pouco tempo de evolução. E aqui você vê que em V6 tem alguma coisa. Olha como o V6 é suprado. Aqui tem uns 2 milímetros de supra, aqui a linha de base está boa, dá pra gente ver bem que tem um certo supra aqui mesmo. E a parede inferior, você não dá para cravar aqui, mas é estranho. Né? Você tem um infraço anterior e uma parede inferior aqui que eu acho que não preenche critério aqui, mas... E aí o que ajuda a gente nesse tipo de paciente, ó, é uma coisa que aí lá no Norte Dora o pessoal sempre faz, que são as derivações esquerdas, né? A direita, as V3R, V4R, e as derivações seguindo de V6, V7, V8, posteriores, para a gente tentar achar um supra ali que no eletro de 12 derivações a gente não consegue ver. Então você vê que o V3R e V4R tem um pouquinho de infra, mas aí quando você faz V7, V8, você combina ali com aquele supra de V6 e a gente caracteriza aí um infarto com supra, né? Isso faz toda a diferença na conduta do paciente. Esse paciente aí, infarto com supra, e aí a denominação é inferodorsal, laterodorsal, aí depende muito de onde você vai ver a denominação. E esse paciente não tinha lá uma anatomia muito complexa, mas uma coisa para a gente pensar que, para ficar guardado, que a artéria mais escondida do ponto de vista eletrocardiográfico é a circunflexa, entendeu? Então aquele paciente que tem uma dor refratária e não tem um supra muito evidente no eletro, grande chance da artéria culpada ser a circunflexa, que ela é a que fica mais escondida no eletrocardiograma. E se você não procurar, não fizer as derivações mais posteriores,
muito provavelmente você vai comer mosca aí nesse paciente. A artéria estava até aberta, né? Porque estava até aberta, mas provavelmente em algum momento essa circunflexa fechou e fez aquele supra ali de parede inferior-dorsal. Tá bom? E isso aqui, quando a gente chega e a artéria já está aberta, aqui é o melhor dos mundos. Você passa o guia, coloca o stent e ali está resolvido. Mais uma mulher de 70 anos, dor típica, de início a 4 horas. Para a gente ver um outro tipo de eletro aqui, também a gente pode pensar inicialmente que é um infarto sem supra, mas quando você vai ver aqui, esse caso acho que foi até do North-Door também, quando você vai ver aqui, ó, D1 e AVL, aquela coisa que a gente vê no livro, ó, infarto de parede lateral alta, isso aí realmente acontece, ó. D1 e AVL suprado, e as outras derivações não tem grandes alterações. Você vê V6 aqui um pouco infrado, a parede inferior aqui o D2 também, ó, mas realmente ele tem aqui um supra de parede lateral. Supra de parede lateral alta pode ser circunflexa, pode ser um diagonales, pode ser um ramo diagonal. Nesse caso aqui era uma oclusão proximal do ramo diagonal. O paciente tem lesão na DA, que a gente tratou depois, e na fase aguda a gente tratou o ramo diagonal. Ocluído aqui. Então, infarto de parede lateral alta, D1 e AVL, pensar em ramo diagonal, um ramo marginal, um diagonales, um que pega ali a parede lateral sem pegar a parede anterior, né? Então, provavelmente um eletro que só envolve D1 e AVL sem envolver a parede anterior, provavelmente não é DA, né? Porque você não pega o septo, não pega a ponta, e você limita a expressão do supra no eletrocardiograma.